Eu gosto muito do livro de Abacuque, gosto muito da mensagem de Abacuque. Já preguei diversas vezes e eu tenho um costume de, sempre quando eu faço os esboços, os sermões, eu marco as datas. E a última vez que eu preguei uma série em Abacuque foi há 3 anos atrás. Preguei sobre Abacuque, novamente estamos aqui. E o profeta tem muito a nos falar. Então convido você a abrir aí a sua Bíblia no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, nós vamos fazer a leitura, tá? Lembrando aqui que a versão que eu estou usando é Almeida 21. Isso, Abacuque 1, do 1 ao 4, perdão, irmãos. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Oremos, amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Quero engrandecer o teu nome, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui esta manhã. Não há lugar melhor a estar, nem nada melhor a fazer, Senhor, do que estarmos diante de Ti na Tua casa, aprendendo da Tua palavra, ouvindo a Tua voz e podendo também expressar a nossa gratidão ao Senhor. Por isso, fale ao meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, para a glória, a honra e louvor do Seu nome. Amém. Amém? Clamor em meio à angústia será o nosso tema desta série que nós estaremos fazendo aí no livro do profeta Abacuque. Se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Quem já não ouviu essa pergunta? Quem já não foi indagado sobre isso? Se Deus realmente é tão bom assim como você está falando, se Deus realmente é amor, se Ele de fato deu a vida dele por nós ou por mim, como você está falando, se Ele é verdadeiramente justo, se Ele é isso, se Ele é aquilo, por que tanto mal acontece? Por que a gente tem isso? Por que a gente tem aquilo? Não é? Por que tantas pessoas sofrem? Por que as pessoas morrem? Por que Ele não acaba com o sofrimento de todo mundo? Até quando? Até quando? Foi essa a expressão do profeta Abacuque também, que nós lemos aqui. Até quando, Senhor? Essa é a indignação, irmãos, e também a indagação de muitos hoje. E foi ao longo da história, e tem sido desde quando Deus expulsou o homem do Éden. Esta é a indagação da humanidade. Em dias como que nós estamos vivendo, nós vemos isso a todo momento, a todo instante. As inúmeras tragédias que diariamente a gente vê e fica sabendo. Nós podemos perguntar por quê, Senhor? Há 2 semanas atrás estávamos ainda ali no ambiente, no contexto daquele nosso irmão missionário que morreu no Quênia, que foi executado, depois teve ali o seu corpo juntamente com o carro queimado. E aí você fica perguntando muitas vezes por quê, Senhor? Ele estava fazendo a sua obra. E aí agora, então, a internet varrida aí por aquele acidente com o submarino, né? E a morte daquelas pessoas, e aí muitos perguntando por quê, outros dizendo, não, mereciam mesmo. E aí a gente vê a humanidade, irmãos, nessa espiral que não termina. Vai passar ano, vai sair ano, vai entrar séculos, vai sair séculos, a humanidade pode evoluir tecnologicamente, mas essa será a sua indagação sempre, sempre. E tem um motivo por isso. Tem um motivo pela qual ela indaga o porquê do sofrimento e de certa forma quer culpar Deus por isso. Porque o homem nunca se sentiu e nunca vai se sentir responsável pelo mal no mundo. O mal no mundo, irmãos, não é culpa de Deus. O mal no mundo é culpa nossa. Porque nós não ouvimos a voz do Senhor e não obedecemos quando Ele disse, não comais. Não comais. Porque no dia em que você comer, certamente vai morrer. E nós já estudamos aqui, essa morte não implicava somente uma morte pessoal de Adão,
ou uma morte física. Essa morte exemplificava, essa morte abrangia ou abrangeu todos os aspectos naturais e espirituais que se referem à criação. É sim a morte física, mas é também a morte moral, irmãos. A primeira coisa que Adão vê quando ele come do fruto é que a sua esposa estava nua. A moral dele morreu ali naquele momento, e a partir de então, a humanidade tem morrido moralmente a cada dia, a cada ano que passa. A sua moral está morta, a sua moral está podre, a sua moral está putrificada, está em decomposição. A cada tempo que passa, a cada momento da humanidade que passa, nós vamos ver assim o quanto a moral do ser humano está apodrecida. Valores são perdidos, valores são negados. Coisas que nós não víamos há alguns anos, nós vemos hoje. E conversando esses dias com a Valéria, eu falei, olha, eu não sei o que as nossas filhas vão ver no futuro, e principalmente os nossos netos. Qual será o mundo que eles irão presenciar, enfrentar? Isso não é desculpa para nós, né, não termos os nossos filhos, não criarmos e eles não terem os seus filhos, como alguns usam a desculpa hoje, não quero ter filho, que eu não quero pôr filho neste mundo. Mas como nós estudamos na escola bíblica hoje, o mundo sempre foi imoral, o mundo sempre esteve morto após a queda do Éden. Mas o problema é que essa indagação, irmãos, está presente na humanidade, está presente entre nós, porque nós não reconhecemos a nossa culpa. Então é mais fácil culpar o próximo, é a síndrome de Adão, né? Eva culpou a serpente, Adão culpou Eva, e diretamente culpou Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor, se o Senhor não tivesse me dado, nada disso teria acontecido. Então é isso que acontece em nossos dias também. E tentar responder o porquê dos males, irmãos, que acontece hoje em nossos dias, é ao menos algo muito difícil. Porque a maioria das pessoas não tem uma visão de mundo que nós temos hoje. Na verdade, vou contar uma coisa bem baixa aqui para vocês, mas não espalhem. A igreja muitas vezes não tem essa visão de mundo que nós deveríamos ter. O mundo não tem, isso é fato, mas muitas vezes nós não temos. A igreja não tem a visão de mundo correta, não tem uma cosmovisão cristã. E aí é difícil explicar isso até para crentes. Por que existem catástrofes? Por que acontecem coisas? Por que milhares de pessoas morreram? E ontem em casa, a Valéria e a Gabi pegaram para assistir o filme Titanic. Porque depois de tudo isso que aconteceu, a Gabi, eu nunca assisti o Titanic. Eu sei da história, mas eu queria ver, né? E aí assistiram e choraram, né? E aquela coisa, um monte de gente morrendo. E aí as pessoas, mas por que isso acontece? Por que tragédias? Por que catástrofes? O problema não é tentar responder o porquê, irmãos. Nessa tentativa de tentar responder o porquê, nós podemos correr o risco de cometer alguns erros. E às vezes sérios erros e equívocos também. E foi isso que aconteceu com Abacuque. Ao lermos Abacuque à primeira vista, irmãos, parece que é assim que Abacuque se sente. Quando você lê, e a leitura de Abacuque aqui é uma leitura rápida, se você pegar para ler de forma contínua, você não leva 10 minutos para ler o livro de Abacuque. E parece que é essa visão, Elaine, que Abacuque está tendo. Parece que ele está olhando para o que está acontecendo na Judéia, ali, especificamente em Jerusalém. E aí ele fala, Deus, o que é isso? Por que está acontecendo isso? Eu sou seu povo, o Senhor me escolheu, nós somos o povo do Senhor. Escolhidos lá através de Abraão, Isaac e Jacó, o povo que o Senhor tirou da terra do Egito, o povo que o Senhor deu essa terra. A ideia que nós temos, irmãos, é que é mais ou menos essa sensação, essa indagação, a indignação que Abacuque tem a respeito daquela situação que eles estavam vivendo. Nós sabemos qual é o contexto dessa situação que Judá estava enfrentando, irmãos. Era um contexto de total declínio moral e espiritual. O mesmo que sempre aconteceu ao longo da humanidade, tem acontecido hoje, vai acontecer sempre enquanto Cristo, até Cristo não voltar e então estabilizar e definitivamente cumprir o seu reino em plenitude. Mas
a sociedade sempre esteve nesse declínio, e o estado de Judá, especificamente, irmãos, entrou num declínio muito grande, principalmente a partir da morte de Salomão. Nós temos ali o Estado de Israel sendo formado, sendo compilado, né, como uma nação, uma monarquia com Saul, quando o povo, cansado de ser dirigido por Deus, pede um rei. Samuel, né, lembra? O Samuel fica numa revolta muito grande, aí Deus fala para Samuel, Samuel, não fica bravo não é com vocês. Não é você que ele está rejeitando, não são os juízes, não são os sacerdotes, o povo está rejeitando a mim, mas eu vou dar um rei para eles. Mas só mostre para eles, só lembre eles, o que o rei vai fazer com eles? O rei vai tomar as posses deles, vai tomar as casas, vai cobrar impostos, vai tomar as mulheres, os filhos para servirem a ele. Só explique para eles qual vai ser a implicação de ter um rei, já que eles não me querem como rei. E aí Deus escolhe Saul, ao contrário do que muitos acham que foi o povo que escolheu Saul, não foi Deus que escolheu Saul. Deus escolhe Saul, mas até então, irmão, Saul não governava sobre todas as 12 tribos. Ele começa governando, se eu não me engano, com 6 ou 7 tribos, aí sobe para 9, mas ainda não era todas as 12 tribos, todo Israel. Mas aí vem Davi. Davi, é o rei, né? Todo mundo queria ter Davi como rei, queria ter vivido com Davi. E aí Davi vem, então assume o trono depois da morte de Saul, e então com Davi todo Israel é unificado. Todas as tribos então aceitam o reinado de Davi, a dinastia de Davi fala, não, esse cara sim, esse quero como meu rei. E aí ele passa a reinar sobre as 12 tribos, irmãos. E foi um período de prosperidade, apesar dos erros também de Davi, dos seus pecados que nós conhecemos, ele era sim um homem segundo o coração de Deus e elevou Israel a um estado moral e espiritual que Israel nunca mais viveu. Eles estavam num momento de paz, num momento tranquilo, servindo a Deus continuamente. E aí vem então Salomão, filho de Davi. Salomão dá a Israel um estado ainda maior quanto nação. Se Davi elevou Israel a um estado reconhecido, Salomão vai e potencializa isso num sentido de nação. Então, Israel se torna a maior potência mundial daquele momento. E isso sem guerra. Enquanto Davi era o homem da guerra, Salomão era o cara da diplomacia. O cara que ia lá, negociava, casava, né, com as mulheres, com os reinos, ia adquirindo as riquezas. Seus casamentos eram casamentos políticos, irmãos. Porque ao casar ele já conquistava o reino, Lúcia, sem luta. E aí Israel, irmãos, virou uma potência, tinha dinheiro, tinha tudo. Mas aí foi o período em que ele começou um declínio. Porque com isso Salomão vai e profana o culto a Deus, profana o templo, começa a trazer a idolatria dessas outras nações, das suas esposas, para o culto de Israel. Mas no final da vida nós vamos ver um Salomão que se arrepende. É só a gente ler Eclesiastes. Um Salomão que reconhece que tudo nessa vida é vaidade, e só o Senhor, só estar diante do Senhor e do teu santo templo é que valem a pena. E aí é restaurado, de certa forma, a espiritualidade de Israel. Mas Salomão morre e o seu filho Roboão sobe ao trono, e com Roboão, devido às suas atitudes e práticas, o povo novamente cria uma cisão. 10 tribos não querem Roboão como rei. Não querem mais. E aí se dividem e criam então o reino do norte, que é chamado de Israel. E aí só 2 tribos ficam com Roboão, que é Judá e Benjamim, e eles formam então o reino do sul, que é chamado então a partir daí de Judá. Isso aconteceu no ano de 931 a.C. A partir daí, irmãos, esses 2 reinos agora, Israel e Judá, eles vão viver altos e baixos diante do Senhor. Judá vai ser aquela nação que ora está servindo ao Senhor, ora não está, ora está servindo, ora não está, e nós vemos essa descrição ali nos livros de Reis e Crônicas. Vamos ver esses períodos, tanto de Israel, reino do norte, quanto Judá, reino do sul. E o reino do norte, Israel, nunca, depois dessa divisão, nunca, pastor Fernando, serviu ao Senhor de verdade. A partir do momento que eles se separaram da dinastia de Davi, eles passaram a viver assim uma espiritualidade totalmente idólatra, pagã e tudo mais. Aí nós vamos ver Deus levantando vários profetas para falar com o povo de Israel,
mas esses profetas não tiveram voz, o povo não ouviu. Vamos ter Elias e Eliseu, especificamente Elias falando com o rei Acabe, Acabe nem aí, Jezabel tomando conta, profanando, colocando os profetas de Baal ali para conduzir o culto. Nós vamos ter Deus levantando Isaías, irmãos, para falar com o povo, dentro do palácio. E o povo não vai ouvir e tudo mais. E aí o que Deus faz com o reino do norte? 200 anos depois, especificamente acho que 202 anos depois, Deus manda os assírios, que tinha como capital Ninivita, os famosos ninivitas, manda os ninivitas e destrói o reino do norte. Essas 10 tribos deixam de existir. O que sobrou deles ficou misturado com os outros povos, com os assírios, e se espalharam ali na região da Samaria, que vão ser os samaritanos do Novo Testamento, que os judeus vão odiar, porque foi um povo que não serviu ao Senhor, abandonou o Senhor, não guardou seus mandamentos. Então, para os judeus, os assírios os samaritanos eram impuros, porque foi aquele pouquinho que sobrou de Israel, mas que se misturou com outras nações. Só que os seus irmãos do sul, o reino de Judá, não guardaram o exemplo. Tem um ditado que diz que os ignorantes não aprendem com seus próprios erros. Eles vão errar, não vão aprender, vão errar e nunca vão aprender. Os inteligentes aprendem com seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. E Judá não aprendeu com os erros do seu irmão do norte. E eles viveram também numa constância de altos e baixos, irmãos. Altos e baixos. Altos e baixos. E aí então, no ano de 609 a 606, Deus fala, quer saber? Vou destruir vocês também. Vou mandar vocês para a Babilônia, porque não tem como mais. E é nesse contexto que o profeta Abacuque está. Ele está num período onde Judá estava num declínio muito grande. A data aqui, irmãos, é entre 609 e 606 antes de Cristo. E aqui é algo peculiar, porque Abacuque é o único profeta que está falando com Deus, enquanto os outros era Deus usando eles para falar com o povo. Abacuque é o único que lamenta sua queixa a Deus e não ao povo. É Abacuque falando com Deus. É Abacuque reclamando com Deus. Abacuque fala da queixa do homem a Deus. É o único profeta que faz isso. Ele foi contemporâneo de Naum, Sofonias, Jeremias e Ezequiel. Também ali, possivelmente Daniel, nós terminamos o livro de Daniel à noite, nos domingos à noite, possivelmente Daniel, quanto adolescente, ouviu ou conheceu, ficou sabendo do profeta Abacuque, porque a sua mensagem ecoou, irmãos, pela Judéia. Abacuque já era um idoso, aqui nós não temos muita referência dele, a não ser o que diz o próprio livro, mas possivelmente já era um idoso aqui. Ele viveu nos reinados de Manassés, Amon, Josias, Acás, Joaquim, e viu o último rei de Judá, Joaquim, quando os babilônios invadem Jerusalém e tomam a cidade. Ele viu a Babilônia destruindo os assírios, que destruíram o reino do norte. A Babilônia primeiro conquista Nínive, destrói, toma Nínive em 612, e aí em 609 a.C. eles começam a marchar rumo a Jerusalém. Provavelmente, como eu disse, Daniel era adolescente quando ouviu Abacuque esbravejando com o Senhor aqui, principalmente no começo do seu livro, não é? E com certeza ele não tinha noção do que aconteceria. O nome Abacuque, irmãos, faz jus a essa personalidade dele, porque significa lutar. Abacuque significa lutar. E de fato ele entra aqui numa luta com Deus. O interessante é que nesse texto nós vemos algumas características do profeta e desse momento, dessa situação que ele estava passando, que ele estava enfrentando. Nós vemos uma visão muito incomum. No versículo 1 diz, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Ou seja, Abacuque recebe uma visão, uma mensagem sobre o que ele falaria. Então, a primeira impressão é que nós vemos aqui que o que ele fala não é algo somente que vem dele também. E aí pode parecer meio estranho, mas espera aí, pastor, Deus mostra para Abacuque aquilo que ele tem que falar ou o que ele tem que fazer. Deus mostra para Abacuque qual deve ser a sua ação, a sua mensagem, a sua postura. E aí a postura que Abacuque tem que ter é algo que é meio que contra Deus também. É falar assim, se queixar contra Deus. Irmãos,
de fato, o ofício profético era algo muito estranho na época. Deus usava os profetas para fazerem coisas estranhas, muito estranhas. Por exemplo, ele manda Oséias casar com uma prostituta. E aí Oséias, mas por que, Senhor? Não, você vai casar, porque eu quero usar isso como uma minha mensagem ao povo. E todas as vezes que ela fugia da presença de Deus, todas as vezes que ela, fugia da presença de Oséias, que ela fugia de casa, o que acontecia? Deus mandava Oséias ir buscar ela. Não, vá buscar ela, vá atrás dela. Toma ela de volta. E todas as vezes que ela volta para casa, ela estava grávida. E Deus fala para Oséias, assume o filho dela. E vai colocar o nome do filho assim, 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 porque significa isso, isso, isso. Mas por que, Senhor? Porque é isso que vocês fazem comigo. Vocês se prostituem e eu vou atrás de vocês. Vocês se prostituem e eu vou lá e purifico vocês. E da última vez, Oséias tem que comprar ela de um prostíbulo. Comprar a própria esposa. E a gente vê assim, Deus usando os profetas para fazerem coisas estranhas. E com Abacuque também é uma mensagem que ele recebe. E qual é a mensagem? A mensagem tem a ver com o próprio profeta e suas indagações. E aí então, Abacuque faz 3 perguntas ou queixas a Deus ali nos versículos 2 e 3. A primeira pergunta, até quando? Olha ali como começa o versículo 2. Até quando? Até quando o quê? Clamarei e não escutarás. Gritarei e não ouvirás. Até quando, Senhor? Até quando? Ele faz essa pergunta, como se Deus não estivesse escutando, como se Deus não estivesse ouvindo, mas ele faz uma segunda pergunta. E não salvarás, o finalzinho do versículo 2. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritaria a ti violência e não salvarás? Até quando não salvarás? O Senhor não vai salvar o teu povo? E a terceira pergunta que ele faz é, por que razão? Comecinho do versículo 3. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? Então olha só, a indagação do profeta é a indagação da humanidade. Até quando? Não vai salvar? Por que razão? Por que isso está acontecendo? E quais os motivos dessas queixas, irmãos? Quais os motivos dessas perguntas que Abacuque ele faz? Está ali no versículo 3, olha. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. As situações que levam Abacuque a perguntar, a fazer essas 3 perguntas, até quando não salvarás e por que razão? É porque ele tem visto destruição, ele tem visto violência, ele tem visto contendas e ele tem visto aí conflito de interesses. É essa palavra é o que significa a palavra litígio, conflito de interesses, né? Por isso que muitos divórcios vão para o termo jurídico chamado, né, o divórcio litigioso, ou seja, porque há conflitos de interesses onde tem que ser mediados e decididos. O que Abacuque está vendo, irmãos, os motivos é que ele está vendo na nação, na Judéia, entre o povo de Deus, essas situações, destruição, violência, contendas, conflito de interesse. E está vendo a moral do povo indo assim para o ralo. Mas ele não tem visto só isso, ele também tem visto algumas consequências dessas questões. As consequências das queixas de Abacuque, as consequências da destruição, da violência, das contendas, do litígio, estão ali no versículo 4. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça ela é pervertida. Ou seja, a lei se afrouxa por causa da destruição, da violência, das contendas, do litígio. A lei ela não é cumprida mais. Ninguém mais cumpre a lei, ela não é mais levada a sério, ela está se afrouxando. Ela não é cumprida. Existem injustiças sociais, ou seja, a justiça nunca se manifesta. As pessoas boas estão sendo prejudicadas. Olha ali no versículo 4, pois o ímpio cerca o justo. Aqueles que querem viver corretamente estão sendo prejudicados, perseguidos, oprimidos. E a corrupção na aplicação da justiça, olha o finalzinho do versículo 4, de modo que a justiça ela é pervertida, ela é totalmente corrompida. O que Abacuque tem visto é isso.
O motivo das suas queixas, destruição, violência, contendas e litígio, e a consequência desses motivos, a lei se afrouxando, não é cumprida, injustiça social, pessoas boas sendo prejudicadas, corrupção na aplicação da justiça, um estado de decadência, irmãos, onde ele falava assim: Senhor, se o Senhor não intervir, não tem mais jeito para ajudar, não tem mais jeito. E o que Abacuque fazia aqui, ou estava fazendo, irmãos, não era uma postura de um profeta birrento, era algo legítimo. Ele estava vendo uma situação onde ele estava se queixando e clamando a Deus por uma situação legítima. Ele clamava para que o povo fosse salvo da violência, versículo 2. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritaria a ti violência, violência e não salvarás? Ele estava clamando para que o povo fosse salvo daquela violência toda que eles estavam sendo atingidos. Havia legitimidade, irmãos, na queixa de Abacuque. Era o zelo dele diante de Deus, o zelo pelo temor a Deus. Senhor, salva o povo, olha a situação do povo. Ele estava clamando para que Deus fosse glorificado também. Quando ele começa o versículo 4 dizendo: por causa disso, ou seja, por causa dos males, Senhor, por causa de tudo que é ruim, por causa de toda a situação de decadência, de imoralidade, o Senhor não está sendo glorificado. Aí o que acontece? O povo está nessa situação. Então ele clamava para que Deus fosse glorificado ali naquela situação. E ele estava clamando e intercedia a favor do próprio povo, o povo de Deus, versículos 3 e 4. Por essa razão, por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Pervertida. E ele estava clamando e intercedendo pelo povo. Abacuque nos mostra, irmãos, algumas coisas interessantes. Nesses 4 versos aqui que iniciam a sua mensagem, ele nos mostra que, primeiro, nós não devemos ser indiferentes com a situação ruim de nosso povo, quer seja política, social, econômica, religiosa, moral. Versículo 3: por que razão me fazes ver a maldade, a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Ele nos mostra que não devemos ser indiferentes. Um grande problema da igreja, principalmente ali século XX, século passado, irmãos, foi que a igreja se fechou no seu gueto. Fechou nas suas 4 paredes. A igreja não se preocupou com o mundo, ela se preocupava em ganhar o mundo, em que as pessoas se convertessem, mas ela não se preocupou com o mundo, em cuidar, em influenciar. Nós não nos preocupamos com isso. Não nos preocupamos em formar pessoas para serem professores, para serem juristas, para serem bons funcionários. Ao contrário, mal importava para a igreja o que essas pessoas eram no mundo, desde que estivessem dentro da igreja, com um jeito de crente, falando igual crente, agindo igual crente. E muitas vezes o que essas pessoas eram no mundo, no trabalho, na família, pouco importava. Essa semana, conversando com um pastor, amigo de uma das nossas igrejas, relatando uma situação ali que ele está enfrentando na igreja, que envolvia ali um dos seus líderes, ele dizendo: Júnior, o cara na igreja era 10, aquele diácono exemplar, mas oprimindo a esposa por mais de 30 anos. A esposa vivia você via que ela ia para a igreja, ela não tinha brilho no olhar, era uma mulher infeliz, vivendo numa opressão, porque o cara em casa era um carrasco, era ruim, não era crente. E não adiantava que a gente tentava falar com ele, não adiantava que a gente tentava conversar com ele, nada mudava na situação. E a igreja, por muito tempo, irmãos, fechou os olhos para isso. Porque só importava o que acontecia aqui dentro, quantas pessoas a gente tinha, quantas pessoas a gente conseguia arrecadar, trazer e tudo mais. Ela não se preocupou com essas esferas. Spurgeon, pastor batista ali do século XIX, ele dizia o seguinte: essa ideia de que nós não
não mistura, a gente não pode discutir nem religião e nem política, é uma balela. Por isso que corruptos continuam no poder e palhaços continuam nos púlpitos. Se nós não discutimos religião e política, nós mantemos a situação do jeito que está. Isso lá no século XIX, em Londres. Nós não devemos ser indiferentes, e por muito tempo a igreja foi indiferente, irmãos. Há diversas situações, porque a gente tinha aquela ideia que é herança do catolicismo romano, não é herança do protestantismo isso, é herança do catolicismo romano de separar o santo do profano. O mundo é profano, então não tem que se preocupar com eles, tem que trazer ele para dentro da igreja. Então o catolicismo sempre dividiu isso, o santo e o profano. O mundo é profano, o trabalho secular é profano, sabe? Essa ideia é profano. Então o que é santo está dentro da igreja, é da igreja, e não. Os reformadores vão ensinar que não, que nós temos que viver como santos no mundo. Nós somos instrumentos de Deus para santificar o mundo. Quando um membro da igreja de Lutero perguntou para ele: como eu posso ser um crente melhor, pastor? Ele falou: o que você faz? Eu sou um sapateiro. Ele falou: então faça o melhor sapato que você puder fazer e venda pelo preço justo. Se você fizer isso todo dia, você vai estar sendo um cristão melhor. Quando John Newton foi indagado por um membro da sua igreja, um jovem que queria ser pastor, ele perguntou a esse jovem: mas o que você faz? Ele: eu trabalho no parlamento inglês. Falou: você trabalha lá? Aí perguntou o nome dele, era William Wilberforce. Se você vai pesquisar na história da Inglaterra, irmãos, William Wilberforce foi o nome da abolição da escravidão na Inglaterra. John Newton, que antes de se converter era um mercador de escravos, traficava escravos, trazia escravos no século XVII para a Inglaterra. Ele, depois que se converte, fica com esse pesar em seu coração devido a tantos males que ele causou, e aí ele olha para aquele jovem e fala: não, você não vai ser pastor aqui na igreja, você vai ser pastor lá no parlamento. E forma aquele jovem, trabalha com aquele jovem então, como um missionário, um ministro de Deus lá, vai trabalhar para abolir a escravidão na Inglaterra. Então nós não devemos, irmãos, a gente tem que entender, nós não devemos. Versículo 3 diz: por que razão me fazes ver? Nós estamos vendo coisas acontecendo. Talvez a pergunta que deveríamos fazer é: por que razão, Senhor, o Senhor tem nos feito ver? Não nos queixando com Ele, mas tentando entender o porquê que a gente tem que ver isso. Por que nós estamos vendo essas coisas em nossos dias? Por que nós temos que contemplar isso? Nós não podemos, irmãos, ser indiferentes. Não podemos, jamais. Tem que haver uma inquietação em nossos corações. A gente tem que dizer: Senhor, não era esse o propósito original do Senhor para o homem. Não foi esse, Senhor. Usa-nos para que isso seja mudado. Se Ele vai mudar ou não, irmãos, aí é Ele, é a vontade dEle. Mas como Abacuque, a gente tem que entender: Senhor, não dá para continuar assim. Isso não é normal, nós não podemos aceitar isso. Não podemos, Senhor. Não podemos. Abacuque também nos mostra que devemos nos compadecer dos sofrimentos alheios, irmãos, intercedendo, posicionando-se e agindo se necessário. Versículo 4: por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Abacuque estava inconformado com a situação ali local, de justiça, de posicionamento. Ele estava se compadecendo com sofrimentos alheios, justo sendo perseguido por ímpios, intercedendo, e estava até se posicionando ali também. Se posicionando, dizendo: Senhor, não pode, isso aconteceu, o justo perecendo, a justiça está sendo pervertida. Se posicionando, e se necessário, nós temos, irmãos, também que nos posicionar. O que aprendemos com Abacuque é que, de maneira alguma, servir a Deus significa estar calado diante das situações, das coisas que acontecem. Jamais. Porque é assim mesmo, pastor. Não, porque é assim, o mundo tem que deixar acontecer. Jamais, irmãos. Nós vamos ver desde o Antigo Testamento uma preocupação de Deus com aqueles que sofriam. Já com Moisés, ele institui leis que vão favorecer, irmãos, os mais pobres, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. Ele dá ordens para o povo que não deveria ser colhido aquilo que caiu no chão. Que caiu no chão vocês não colham.
Deixe então para os órfãos e as viúvas e os estrangeiros pegarem. Aquilo que estiver na sua plantação beirando as estradas, você também não vai colher, porque o peregrino vai passar por ali e poderá colher e comer. A cada 7 anos, aquilo que estava guardado no depósito do templo era para ser repartido entre todos da comunidade, porque eles recebiam ofertas de cereais, de mantimentos, de produtos não perecíveis. Aquilo era acomodado e guardado de maneira que não estragasse. Deus falou, então, de período em período vocês vão distribuir isso. Sempre houve esse cuidado, irmãos. Tiago vai falar que a religião pura e verdadeira diante de Deus é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas e não se contaminar com o mundo. Nós vamos ver os apóstolos com uma preocupação nisso, dizendo, olha, nós não podemos mais cuidar das mesas, nós não podemos mais cuidar da distribuição de alimento para as viúvas, então nós temos que instituir um ministério para isso na igreja. E aí nasce a diaconia, nasce o diaconato, com aqueles homens espirituais. Irmãos, nós temos que nos compadecer. Eu disse isso na nossa reunião ali com a diretoria, a tesouraria, perdão, que também estava ali a comissão de exame de contas, dizendo, irmãos, a igreja não é para dar lucro. Isso não existe, a igreja não existe para dar lucro. A igreja existe para servir o reino de Deus, servir o propósito do reino de Deus. Então, tudo que a igreja consegue arrecadar diante daquilo que as pessoas contribuem, irmão, nós investimos e temos que investir no reino. O propósito da igreja não é no final do mês dizer quanto nós lucramos, é dizer aonde nós investimos, quanto nós investimos, com quem nós investimos. Temos que nos posicionar, irmãos. Devemos nos compadecer dos sofrimentos alheios, intercedendo, orando, agindo. Nós temos aqui semanalmente o trabalho com as crianças do abrigo. Irmãos, não é fácil. As irmãs aqui que estão envolvidas nesse trabalho sabem. As crianças são mal educadas, não obedecem, vêm de um histórico familiar muito difícil, foram abusadas, foram violentadas, o juiz tirou elas dali, estão num lugar onde elas não têm o espaço delas, estão convivendo com muita gente, não têm roupa, muitas vezes tem aquela comida racionada. E poderia ser fácil falar, não, dá muito trabalho trabalhar com essas crianças. Não dá futuro nenhum para a igreja. E eu ouvi uma vez isso de alguns irmãos. Pastor, esse trabalho com o abrigo não dá resultado para a igreja. Isso aí, que resultado vai dar para a igreja? Mas por que nós fazemos, irmãos? Por que nós trabalhamos? Ah, pastor, já está há 10 anos aí nesse convênio com esse missionário aí, pastor, já abandona, já deu. Mas quem disse que a gente mantém convênios com missionário porque a gente quer ver resultados? Jeremias pregou 40 anos, irmãos, e ninguém se converteu. Qual que foi o resultado que ele produziu? A gente tem que parar de entender que igreja é resultado financeiro e numérico. Não, irmãos, nosso trabalho é propagar o reino de Deus. E isso inclui ter compaixão daqueles que estão se perdendo. Judas vai dizer o seguinte: tenha compaixão daqueles irmãos que estão em dúvida, daquelas pessoas que estão em dúvida, e arrebata-os como se eles estivessem pegando fogo. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que nós temos? Nós temos que nos compadecer, irmãos, e querer que todos se convertam diante de Deus. Não somos perfeitos, somos falhos, mas esse é o nosso propósito, é isso que vemos com Abacuque. Abacuque está dizendo, Senhor, está errado isso. Eu não posso aceitar isso naturalmente, isso tem que mudar, Senhor. Abacuque nos mostra, em terceiro lugar, que só há um de verdade em quem podemos confiar para recorrer por salvação. Somente um em quem podemos ter esperança de salvação. Olha o versículo 2, até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritaria a ti violência e não salvarás? A quem Abacuque foi gritar? A quem ele foi clamar? Ele não foi ao rei. Ele poderia ter ido ao rei. Ele não foi aos sacerdotes, ele poderia ter ido aos sacerdotes. Ele foi a quem
seria o único que poderia resolver aquela situação. Ele foi de fato recorrer ao único que poderia salvar o povo, que poderia ouvir e poderia fazer alguma coisa. Ele foi ao único a quem ele tinha de fato esperança. Abacuque foi recorrer a quem de fato ele tinha esperança. Ele foi recorrer a Deus: Senhor, salva esse povo. Senhor, salva esse povo. Senhor, salva esse povo. Nós temos que aprender isso com Abacuque, irmãos, orar para que Deus salve esse povo. Salve essa geração incrédula dos nossos dias. Orar para que Deus abra os olhos do mundo hoje, abra os olhos das pessoas, abra os olhos da sociedade. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar. Mas principalmente, em último lugar, que Abacuque nos mostra aqui, é que enquanto nos queixamos, nós podemos nos esquecer que existe alguém que já fez tudo por nós. E de fato esse alguém fez tudo o que nós precisávamos e tudo o que nós necessitávamos. O que Abacuque também nos mostra que, por outro lado, quando nos queixamos, nós nos esquecemos daquilo que esse alguém, que é Deus, aquilo que Ele já fez por nós. Ele estava se queixando ali e ele tinha se esquecido do que Deus já tinha feito por esse povo ao longo de milênios, irmãos. Ele se esqueceu daquilo que Deus já tinha feito pelo povo e que aquela situação ali era consequência da própria infidelidade do povo. Deus nunca foi infiel. Deus nunca foi infiel. Hoje, muitas vezes, quando nós nos queixamos de uma situação ou outra, nós podemos esquecer, irmãos, de fato, o que Deus fez por nós, que era o que nós mais precisávamos, que era o que nós mais necessitávamos. Ele deu o Filho dele por nós naquela cruz. O que nós mais precisávamos, irmãos, era sermos libertos da prisão do pecado, da condenação do pecado. Nós cantamos aqui, um dos cânticos está ali baseado em João capítulo 14, na verdade é praticamente todo o capítulo 14, onde ele diz aos seus discípulos: eu vou preparar lugar para vocês, não é aqui. Ou seja, ainda que aqui seja difícil, ainda que aqui que vocês morram, e morreram todos, e morte terrível, vocês sejam perseguidos, vocês tenham doenças, vocês não alcancem prosperidade, vocês não tenham isso, não tenham aquilo, mas há um lugar que eu estou preparando. E muitas vezes, irmãos, nós focamos as coisas tanto aqui, que nós esquecemos aquilo que Ele já fez por nós. Devemos sim nos compadecer, devemos sim olhar para o mundo, irmãos, mas isso não é o fim. O Evangelho não é dar pão ao pobre, o Evangelho não é vestir o desnudo. O Evangelho não é dizer eu te entendo, não, irmãos. O Evangelho é entender o que Cristo fez por nós e o que isso custou. Lucas disse aqui que nós não sabemos realmente o que de fato foi o que Jesus fez por nós na cruz. Nós nunca vamos entender, de fato não vamos. Da visão de Deus, nós temos um vislumbre, nós nunca vamos saber o preço real daquilo que foi pago na cruz. O preço que foi Deus abrir mão da sua glória, encarnar, nascer de uma pecadora, viver como um homem limitado em sensações, em emoções, sentir dor, fome, sono, chorar. Nós nunca vamos saber o que Cristo passou por nós, passou exatamente por nós. Por isso, irmãos, quando nos queixarmos, enquanto estamos nos queixando, nós não podemos nos esquecer daquilo que Ele já fez por nós. Ele já fez. E quando Ele fez por nós, Ele não se queixou das injustiças, das maldades, das violências, das contendas, das destruições, das perversões e tudo mais que Ele recebeu sobre Ele, que não era culpa dele. Ele não se queixou. Não, mas isso aqui não é problema meu, pai. Isso aqui não é culpa minha. Ele não se queixou, irmãos. Nos esquecemos muitas vezes, enquanto estamos nos queixando daquilo que Ele fez, e nos esquecemos que Ele não se queixou. Ele poderia, Ele teria todo o direito de dizer não. E não fez isso. Contudo, irmãos, Ele pagou com sua própria vida
tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos e tudo que nós faremos ainda de mal, sendo crucificado na cruz. Pagou por tudo isso. Em Isaías 53, versículos 5 e 10, o comecinho desses versículos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. Foram nossas transgressões que mataram Jesus. Foram nossas maldades que mataram Jesus. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele não se queixou, irmãos, em receber toda essa maldade que nós nos queixamos hoje em seu próprio corpo, em seu próprio corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, dos versículos 13 ao 15, vai ensinar, vai lembrar a igreja do estado que ela estava e do estado que ela está agora. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Não é fácil, irmãos, não é. Temos dificuldades, temos lutas, vivemos num mundo corrompido, nós temos que nos compadecer disso, nós temos que nos identificar com isso, nós temos que orar por isso, mas jamais podemos esquecer aquilo que é fundamental, aquilo que é principal e aquilo que é o motivo de estarmos aqui, o que Cristo fez por nós. E isso é suficiente para nos mantermos firmes, ainda que a nossa Judéia seja entregue para a Babilônia. E é isso que nós vamos ver a partir do domingo que vem. Como que Abacuque vai entender que, apesar da Judéia ser destruída, como que ele tinha que se manter firme diante do Senhor. E como que a esperança jamais pode morrer. Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos de ouvir a Tua voz. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Se, diante de tudo, tenho vivido esses dias indiferente tanto ao Senhor em muitas situações, ou indiferente também à minha volta. Se não há mais intercessão, e se também eu tenho esquecido diante de algumas situações aquilo que o Senhor fez por mim e que isso já é o suficiente, Senhor, para eu entregar a minha vida a Ti, ainda que isso custe toda ela. Perdoe-me se eu tenho esquecido que o que o Senhor fez por mim já vale tudo, tudo, e que eu não preciso de mais nada. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. E nos leve a vivermos uma vida diante do Senhor. Uma vida que entenda assim qual é o nosso papel aqui, quanto servos do Senhor, quanto cristãos. Mas uma vida também que compreenda que aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz é o suficiente para nos mantermos firmes e fiéis. E jamais esmorecermos. Jamais esmorecermos. Abra o seu coração agora diante do Senhor. Não sei como você chegou aqui hoje, não sei como foi sua semana, quais são suas preocupações e anseios, mas abra o seu coração agora diante do Senhor. Fale com Ele, converse com o Senhor. Ele está atento para ouvir o seu clamor nessa manhã, em nome de Jesus.